vou fazer aqui a análise da segunda temporada da série O Jovem Wallander, A Sombra do Assassino. E se você não está muito lembrado aí do que aconteceu na primeira temporada, quer relembrar um pouquinho de tudo que rolou, eu fiz um breve resuminho aí de tudo que aconteceu na primeira temporada. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês irem lá conferir e depois vim aqui assistir a crítica da segunda temporada, que é com spoiler. E é claro, não esquece de se inscrever aí no canal se você gosta de séries e filmes. A gente está sempre falando aqui sobre isso, trazendo muitos resumões para vocês. Então se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui no canal e deixe o seu like para divulgar este vídeo para mais pessoas. Então, galera, vamos falar aí um pouquinho do que rolou nessa segunda temporada. Já de início, a gente vê ali que tem ali a continuação do que aconteceu na primeira temporada com relação à morte ali do superintendente, né? A gente viu que no início o Kurt já se mostra ali ainda bem abalado com tudo que aconteceu. Ele chega até a questionar sobre isso, que é como se todo mundo já tivesse superado e tudo mais, mas ele ainda tá bem abalado, bem triste com tudo que aconteceu ali na primeira temporada. E a gente já começa vendo que ele ainda é detetive, porque no finalzinho da primeira temporada ele pede demissão depois de tudo que aconteceu, do superintendente morrer. Só que aí a Haskell, que esteve durante a primeira temporada inteira ao lado dele ali, investigando também, né, ela é detetive juntamente com ele ali, ela fala que ela não entregou o pedido de demissão dele, então que ele tem que voltar rápido, porque se ele não voltar, eles vão realmente demiti-lo de fato. Então ele decide voltar pra lá, ele pensa melhor e acha melhor não sair de lá e voltar à ativa, então ele volta antes de ser demitido. E a Haskell, ela foi uma personagem que foi bem presente na primeira temporada, mas também na segunda temporada, e a diferença que teve aí entre a primeira pra segunda é que na primeira a gente via mais ela na investigação ali, o lado dela um pouco mais durona, né, mais racional. Inclusive ela tem esse tipo de conversa com o Kurt mais pro finalzinho, quando ele fala que ele não consegue muito separar os sentimentos dele ali do trabalho, que ele acaba deixando as emoções influenciar as atitudes dele, e ela fala, né, como isso aí é prejudicial. E aqui na segunda temporada a gente vê esse lado dela mais emocional, inclusive que isso já foi também presente na vida dela por causa do caso da segunda temporada. Ela fez parte aí do caso dos irmãos Fegger, e aí ela mostra como ela foi super sentimental durante esse caso, ela deixou as emoções dela tomarem conta, e aqui a gente viu também ela na temporada um pouco mais sensível a isso, né, um pouco mais vulnerável. Inclusive a gente viu que no início ela estava ali fazendo ainda parte das investigações, mas depois eles tiraram ela do caso, mas mesmo assim ela fica chateada ali, né, e tudo mais, mas ela continua investigando por fora ali, ajudando o Kurt nas investigações, até porque ela conhecia bem o caso e ela não queria deixar que tivesse acontecido uma injustiça ali no caso, né, caso as coisas estivessem erradas, que foi o que aconteceu. Então ela queria ajudar a mostrar a verdade, caso ela tenha errado no passado, e ela conseguiu aí ajudar, né, em toda a investigação durante toda a segunda temporada. E em contrapartida tivemos um personagem novo aqui nessa temporada, que é o Ozzy. Ele veio aí substituir, né, o lugar ali do antigo superintendente Hamburger, que faleceu na primeira temporada, no finalzinho da primeira temporada, e agora ele veio aí para comandar toda a galera ali. A gente viu que ele já é ali mais de pulso firme, ele deixa bem a opinião dele bem presente ali, ele não dá mole, mas também é um bom ouvinte, ele ouve todas as pessoas, todas as teorias e tudo mais. Além disso, a gente descobre depois, mais pra frente, que ele e a Haskell já trabalharam juntos naquele primeiro caso, que a gente vai ver aqui durante toda essa segunda temporada. Eles trabalharam juntos, e não só isso, mas eles se envolveram no passado. E aí tem um certo momento que a Haskell vai se pedir desculpa pra ele, porque ela saiu de lá sem falar nada com ele depois desse caso. Ela simplesmente mudou de cidade, foi para aquele departamento ali e não falou nada com ele. Então ele ficou anos ali tentando superar ela e superar tudo que aconteceu, a forma como ela saiu, e aí ela revela que não foi nada a ver com ele, que foi algo dela mesmo, e pede desculpa por isso. E aí a gente meio que vê ali que eles ainda se gostam, mas ele fala com ela que agora já é tarde demais, porque agora ele já tem uma família, esposa, filhos, tudo mais. Então eles não poderiam ficar juntos, mas no finalzinho a gente vê ali ainda que
parece que ainda tem um sentimento entre eles, apesar de tudo, mas que agora, né, infelizmente, cada um já seguiu a sua vida. Já o Rez foi um personagem que apareceu na primeira temporada, mas ele apareceu bem menos que nessa segunda temporada. Essa segunda temporada ele já estava bem mais presente, a gente conseguiu ver bem mais da personalidade dele, conseguiram trabalhar ali mais com o personagem. E inclusive, para quem não se lembra, na primeira temporada foi falado um pouquinho aqui do que aconteceu com ele, mas eu vou fazer um breve resuminho aqui. Na primeira temporada ele trabalhava juntamente com o Kurt, eles se consideram da família, eles são muito amigos e tudo mais, e ele tinha recebido essa oportunidade de virar detetive, ele tinha conseguido essa vaga. Só que antes dele ir pra lá, acontece ali o assassinato na primeira temporada, e o detetive, o superintendente antigo, ele vê que o Kurt sabe muito ali da cidade, sabe muito das pessoas, conhecem as pessoas, e isso seria muito benéfico ali na investigação daquele assassinato, e por isso ele resolve colocar ele de detetive, e isso faz com que tenham que tirar uma pessoa de lá. Então eles acabam tirando o Rez, que não tinha nem chegado a entrar ainda direito, né? E aí eles já meio que substituíram ele pelo Kurt. Na primeira temporada a gente não vê muito dos sentimentos dele com relação a isso, a gente meio que já vê que talvez ele ficou um pouco chateado ali com essa situação, mas ele não deixa transparecer, ele parabeniza o Kurt, apoia ele, tá ali do lado dele, mas aqui nessa temporada a gente viu ali a cena que eles estão no jantar e ele acaba deixando isso soltar ali, que ele ficou bem chateado com isso, que era a oportunidade dele, e o Kurt acabou pegando essa oportunidade, né? Então ele ficou realmente com aquilo guardado ali dentro dele, e só aqui na segunda temporada que a gente pode perceber um pouco dessa tristeza que ele estava carregando ali consigo. Claro que depois ele pediu desculpa, né, por tudo isso, por ter brigado com ele. Fora isso, na primeira temporada também ocorre um protesto, e no meio deste protesto o Kurt acaba vendo o suspeito do assassinato da primeira temporada, e ele corre atrás dele e deixa o Rez sozinho. Com isso, o Rez acaba sendo atacado ali no meio daquela confusão toda que estava acontecendo, e ele fica ali em coma no hospital. Depois de um tempo, ele acorda do coma. O Kurt fica muito chateado com isso, se sente culpado por ter deixado ele sozinho lá, porque se ele não tivesse sozinho, ele tinha ajudado ele e isso tudo não tinha acontecido. Então ele tem essa culpa também dentro dele, mas o Rez em todo momento fala com ele que ele não tem culpa, que foi o certo ele ir atrás do suspeito, tentar pegar ele. Então, para ele não se sentir culpado com isso. Isso também é falado aqui um pouquinho na segunda temporada sobre esse acontecimento, e foi por causa deste acontecimento que o Rez começa a ter ali aquelas sensações estranhas, né? A cabeça dele começa a ficar um pouco estranha, ele começa a lembrar do acontecimento, de quando ele foi atacado, ele começa a sentir falta de ar, então isso tudo veio decorrente deste fato que aconteceu na primeira temporada. E no finalzinho a gente vê ali que ele fala que eles afastam ele, né, pra ele ficar um tempo ali descansando, depois dele ter quase morrido ali no final, quando ele teve essa crise aí de não conseguir respirar, e ele fala que ele estava melhor, que ele conseguiu fazer exercícios, descansar bastante. Então, ao que tudo indica é que parece que ele melhorou, né, de todos esses sintomas que ele estava sentindo ainda desse trauma que ele tinha vivenciado na primeira temporada. Então aqui a gente viu bem mais dele, tanto quando ele estava sendo policial, como depois que ele também conseguiu aí de novo a oportunidade de se tornar detetive. Eles tiram a detetive Haskell do caso, né, porque ela estava muito envolvida ali e isso prejudicaria a investigação, além de ter vazado pra mídia e tudo mais. Então eles colocam ele, então ele teve essa oportunidade de novo de ser detetive, e foi legal de ver ele e o Kurt trabalhando juntos ali, mesmo que às vezes teve alguns conflitos ali internos que o Rez guardava pra ele tentou soltar em alguns momentos ali, mas que no final a gente via que os dois estavam bem, eles estavam sempre apoiando um ao outro, ajudando um ao outro, e continuam aí sendo muito amigos. E já o Kurt continua sendo o protagonista aí da segunda temporada, assim como da primeira temporada. A gente viu que ele continua se relacionando com a Mona, que ele conheceu lá na primeira temporada, ela que inclusive começa a trabalhar ali juntamente com a Mia, que a gente vai ver que é super importante aí na história.
porque ela é advogada, a Mia começa ali a trabalhar junto com ela como trabalho voluntário, então ela foi também, de certa forma, um pouco importante aí nessas partes que apareceram a Mia junto com ela. O Kurt fica durante toda a segunda temporada aí tentando resolver esse novo mistério, e aqui a gente viu ele um pouquinho menos impulsivo do que na primeira temporada, que inclusive o Oséias chegou a falar isso com ele, que na primeira temporada ele teve atitudes muito impulsivas, agindo ali pela emoção dele, pelos sentimentos dele, então que aqui ele não queria mais saber disso. Então aqui ele estava tentando agir com mais cautela, tentando ter mais provas, né, para poder acusar as pessoas. Então a gente viu ele um pouquinho mais racional, e diferente da primeira temporada, aqui teve um caso totalmente diferente. Então o foco na primeira temporada foi de um caso que se tentou resolver no final ali e tudo mais. Aqui já é outro caso surgindo, então a gente tem alguns personagens que continuam na história, mas o caso é totalmente diferente. Então é uma história totalmente diferente que não tem nada a ver do que aconteceu ali na primeira temporada. Aqui o caso já é do Elias, que inicialmente, né, a gente vê que ele foi morto ali, uma pessoa chega de carro e atropela ele. E aí, durante toda a temporada, fica tentando descobrir quem que era esse assassino, o que aconteceu ali para matarem ele. E é aí que descobre que o Elias, ele fez parte aí de um assassinato lá no passado, quando ele tinha 14 anos, juntamente com o seu irmão mais velho. O irmão mais velho dele foi preso e ele tinha acabado de ser solto quando o Elias foi morto. O Elias teve um contato com o irmão dele antes disso e logo depois de encontrar o irmão mais velho dele, ele foi morto. Então fica aí tentando descobrir se tem uma relação do passado com este assassinato agora do Elias. E aí toda a investigação vai se desenrolando, suspeitos aparecendo, até que no final revela-se tudo o que aconteceu neste caso. Então, explicando aí um pouquinho do que foi este caso. No passado, um professor, né, que era o professor de natação ali de uma escola, ele era um professor da escola, tudo bem, e aí a gente descobre que esse professor, ele abusou de 2 alunas. Uma dessas alunas era a sua própria filha, a Alexia, e outra aluna a gente vai descobrir posteriormente que era a Mia. Ele abusou dessas meninas, ele fez uma cópia da chave ali do ginásio para ela e deixava com elas justamente porque ele treinava elas ali e acabava depois ficando com essas meninas. Então ninguém sabia disso, e aí o que aconteceu foi que este professor foi assassinado lá no colégio. E os suspeitos de terem feito isso foram os irmãos Fegger, que é o Elias e o Soren. Só que o Elias ainda tinha 14 anos e ele, no seu depoimento ali, falou que participou do assassinato e também deu provas ali para que condenassem o irmão dele, Soren, falando como se o Soren realmente tivesse feito aquilo ali, e por isso o Soren foi preso, que tinha 16 anos, então ele foi preso durante anos e só foi solto agora, né, depois de muitos anos que eles já estavam mais velhos. E aí agora que o Soren foi solto, o Elias encontrou com ele e fala que quer falar toda a verdade para ele, que ele precisa contar uma coisa para ele. Só que aí ele sai e nisso ele é assassinado e não conta o que ele queria contar. E aí o Soren fica encucado ali com o que ele tinha para contar para ele e quem que matou ele. Então ele fica procurando durante toda a temporada também descobrir o que aconteceu para matarem ele e o que ele tinha de tão importante para falar com ele. Além disso, também aparece uma mulher antes do Elias morrer. Ela conversa com o Elias ali, leva ele ali até aquele local onde ocorre ali, né, o assassinato dele, onde um carro vem e atropela ele. Só que até então parece que foi tudo, né, uma coisa mesmo ocasional, não foi nada programado, nada planejado. E aí, essa pessoa que matou o Elias começa ali meio que a perseguir a Kátia, até que ela também é assassinada. Então nós temos 2 assassinatos nessa segunda temporada e precisamos revelar, né, o que aconteceu para essas 2 pessoas morrerem e uma dessas pessoas serem ligadas a um assassinato lá do passado. E é aí que nós temos no final, então, a explicação de tudo. Então, agora aqui eu vou explicar o que aconteceu nessa história toda que revelou ali no final. Na verdade, não foram os 2 irmãos que mataram o professor. Eles realmente bateram nele, agrediram ele, até ele ficar bem ferido e levaram ele lá para uma sauna. Só que eles não fecharam a porta da sauna, não foram eles. A gente vai descobrir depois que a Mia, que era uma das alunas que foi abusada,
ela sim foi a que foi lá e fechou a porta. Ela, na verdade, tinha contado pro Elias o que aconteceu, o que o professor fazia com ela, e o Elias falou que ia dar uma lição nele para que ele nunca mais agredisse ela, nunca mais abusasse dela. Então aí ele e o irmão dele combinaram de ir ali, né, assustar o professor e dar essa surra no professor ali. Só que aí o irmão dele, o Soren, acaba desmaiando ali, ele tava bêbado e desmaia. E aí o Elias vai lá e chama a Mia para ajudar a carregar ele ali, quando eles estão saindo dali da área que eles deixaram o professor na sauna. E aí a Mia vê o professor lá caído dentro da sauna e resolve fechar a sauna e trancar ele lá dentro para ele morrer. E aí o professor morre. Então a gente descobre que, na verdade, quem matou o professor no passado foi a Mia e que o Elias protegeu ela nisso. Ele tentou salvar ela, não revelando a verdade, revelando que, na verdade, foi o irmão dele, ou seja, ele preferiu acusar o irmão dele e salvar a Mia, né, depois de tudo que ela passou. Ele gostava dela, a Mia, inclusive, escrevia cartas para ele, e o Soren descobriu isso, as cartas, por isso que ele foi atrás, né, para descobrir quem que era essa pessoa. Então, eles se gostavam, e aí o Elias resolveu ajudar ela. E nisso, o pai dela, que sabia da história toda, sabia que a Mia que tinha feito isso, resolveu representar os irmãos nesse caso, e ele ficou ali pagando Elias por anos para que ele mantesse o silêncio, para que ele não contasse a verdade, que foi a filha dele, na verdade, que matou o professor, e não o Soren e o Elias. Então o pai dela estava aí por trás de tudo também, para que a filha dele não fosse acusada e aquilo arruinasse ali a família dele, a vida da filha dele. Além disso, nós descobrimos que quem foi o responsável por matar o Elias e a Kátia eram o Peterson. Ele trabalhava ali como mecânico na polícia, por isso ele teve ali o acesso ao carro de um dos policiais e foi lá para matar o Elias. E por que que ele fez isso? Ele trabalhou no exército por 15 anos e depois que ele foi dispensado do exército, ele foi para uma clínica psiquiátrica para participar ali de um programa que tratava de estresse pós-traumático, essas coisas. Este programa, quem criou e financiou foi o pai da Mia, e a Mia também participava deste programa, e foi aí que ele conheceu ela. A Mia via ele como um amigo, e aí depois disso tudo aconteceu, o Soren ser solto, o Elias está querendo ali contar a verdade para ele, ele resolve que vai ajudar a Mia, só que nisso ele acaba piorando as coisas, ele acaba matando o Elias e depois a Kátia. Ele revela que ele que realmente mandou a Kátia ir lá, só que ela não seguiu as ordens dele, não seguiu o plano conforme o planejado, e por isso ele foi lá e matou ela. Se ela tivesse seguido, ela estaria viva. Então ele fez isso para poder ajudar a Mia ali, e ela não sabia que ele ia fazer isso tudo. Então quando ela viu que ele matou o Elias, ela já ficou bem ali em choque, e com toda essa pressão que ela estava passando, ela resolveu finalmente revelar a verdade e confessar que ela, na verdade, que tinha matado o professor lá no passado, e quem sofreu as consequências disso tudo, dessas mentiras, foi o Elias e a Kátia, que acabaram sendo mortos por uma mentira lá do passado. Apesar dela confessar isso, que foi ela agiu como se o pai dela não soubesse de nada. Então, por isso, no final, eles não têm provas para poder acusar o pai dela de que também estava aí por trás de tudo isso, estava pagando ali o Elias para ele ficar em silêncio, porque ela falou que ele não sabia de nada. Então, eles vão ali tentar arrumar provas para poder incriminá-lo também por tudo que ele fez. Afinal de contas, ele que meio que arquitetou também ali para a culpa cair nos irmãos e não na filha dele, para poder proteger a filha dele. Mas então é isso, galera. Vocês gostaram da série? Não gostaram? Eu confesso pra vocês que eu gostei tanto da primeira temporada como da segunda temporada. Eu acho que continua na mesma pegada aí, um crime novo pra se investigar, descobrir quem que tá por trás de tudo aquilo, tudo foi resolvido. Mesmo que às vezes o final não seja exatamente o que a gente espera, é meio como acontece na realidade, né? Nem sempre todo mundo é preso, nem sempre todo mundo que tá ali no meio, que é culpado também, é preso, né? Então, deixa pra mim nos comentários aí o que vocês acharam dessa segunda temporada. Vocês gostaram, não gostaram, preferiram a primeira? Deixa tudo aí pra mim. Então é isso, galera. Tchauzinho!